Buenas, meus alunos. Até esse momento a gente viu diversas regrinhas para calcular a derivada de uma função. Depois disso nós passamos a ver aplicações de derivadas, né? Como por exemplo, taxas relacionadas e a regrinha de L'Hopital. E nesse vídeo a gente vai continuar então estudando aplicações, e a aplicação que a gente vai ver hoje é estudar o gráfico de uma função, tá? Mais especificamente, nesse vídeo aqui a gente vai aprender como determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função e também verificar a concavidade do gráfico dessa função. Então a gente vai começar com a definição, né? O que é crescimento e o que é decrescimento. Tá, então aqui estão as três definições, né, de crescimento, decrescimento e função constante, na verdade, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Tá? Vamos ver essa função aqui. Tá? Então, essa daqui é a minha função f de x. Então, a gente vai dizer que uma função ela é dita crescente no intervalo i. Tá? Então, a função é crescente no intervalo i se para cada x1 menor que x2 que eu pegar em i, né, com quaisquer pontos x1 menor que x2, eu tenho que f de x1 é menor do que f de x2. Então, por exemplo, aqui, né, se eu pegar esse intervalo aqui, tá? Pegando esse intervalinho aqui, a função é crescente nesse intervalo, né? Por quê? Porque se eu pegar aqui um x1 menor, né? Menor aqui na reta quer dizer que ele está à esquerda. Então, x1 menor do que x2. Então, se eu olhar para os valores de f, né? F de x1 é esse carinha aqui. E f de x2 é esse carinha aqui. Então, eu peguei um x1 menor que x2. F de x1 é menor do que f de x2, tá? Então, nesse intervalinho aqui, essa função ela é crescente. Agora, se eu pegar esse outro intervalo aqui, né? Nesse intervalo aqui, a função é decrescente, né? Porque se eu pegar um ponto x, né? Um x1 menor do que um x2, f de x2 vai ser menor do que f de x1 que vai estar aqui em cima. Então, na verdade, parece que eu estou complicando uma coisa que é bem simples, né? A função cresce onde ela está subindo e decresce onde ela está descendo, tá? Mas, matematicamente, é isso que a gente tem, né? Então, para um ponto, né? Para um x2 maior do que x1, se f de x1 é maior que f de x2, né? Para todo x1 e x2 no intervalo i, então essa função vai ser decrescente. Tá? E a função ela vai ser constante no intervalo i se para quaisquer x1 diferente de x2 que eu pegar, f de x1 vai ser igual a f de x2, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tentei fazer ela constante nesse intervalo aqui. Tá? Então, se eu pegar aqui um x1 e um x2, f de x1 vai ser igual a f de x2, né? Se eu olhar aqui no eixo y, eles vão ter o mesmo valor. Então agora a gente vai ver qual é que é a relação entre crescimento e decrescimento de uma função e a derivada dessa função. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, né, bem simples, só para a gente analisar o que está acontecendo dessa função aqui. Tá? Essa função aqui, então, né, eu vou chamar de f de x, essa função é decrescente, né? Agora vamos ver o que vai acontecer se eu começar a olhar para as retas tangentes dessa curva aqui, né? Então, né, nesse ponto aqui, né, vou chamar aqui de x0, a minha reta tangente é mais ou menos isso daqui, tá? A inclinação dessa reta, né, dessa reta aqui, ela vai ser negativa. Né, o coeficiente angular dessa reta ele vai ser negativo, né? Por quê? Porque essa é uma reta decrescente. Agora, o coeficiente angular da reta
né, ele é simplesmente f' nesse ponto aqui, f' de x0. Então, isso quer dizer que, nesse ponto aqui, a inclinação é negativa, né, o coeficiente angular é negativo, quer dizer que a derivada dessa função f nesse ponto, ela é um número negativo. Tá? Agora, se eu pegar outro ponto aqui, né, pegar um x1, a reta tangente é essa daqui, a mesma coisa, né? Ela vai ter uma inclinação negativa. O que quer dizer então, né? Que o coeficiente angular dessa reta é negativo, mas esse coeficiente angular é justamente f' de x1 e isso então tem que ser menor do que zero. Tá? Então o que eu estou dizendo com isso é que se a função é decrescente, né? Quer dizer que a derivada da função nesse ponto, né? Em qualquer ponto na verdade nesse intervalo, ela vai ser um número negativo. Então f é decrescente, né? C e somente C, vamos colocar aqui no intervalo I, C e somente C, f' de x é menor do que zero nesse intervalo. E a mesma coisa se eu olhar para uma função crescente, né? Se eu tenho uma função crescente, essa daqui é a minha função f de x, né? Qualquer reta tangente que eu pegar aqui, né? Por exemplo, nesse ponto aqui, a reta tangente é isso, nesse ponto a reta tangente é isso, né? Nesse ponto a reta tangente é isso daqui, tá? Todas essas retas tangentes aqui, elas vão ter coeficiente angular positivo. Mas, de novo, né, esse coeficiente angular nada mais é do que a derivada da função nesse ponto. Né? Então, isso daqui quer dizer que f' de x é maior do que zero para qualquer x nesse intervalo aqui. Tá? Então, essa é a relação, né, entre crescimento e decrescimento de uma função e a derivada. Né? A função vai ser crescente se a derivada é positiva e decrescente se a derivada é negativa. Então, vamos ver um exemplo. Então, encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função aqui, né? Dessa minha função quadrática aqui, tá? Então, encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento é encontrar os intervalos onde a função é crescente e os intervalos onde a função é decrescente. Então, como a gente acabou de ver aqui, a função ela é crescente, onde a derivada... A função é decrescente, onde a derivada é negativa, e a função é crescente, onde a derivada é positiva, tá? Então, eu tenho aqui a minha função, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada dessa função. Então, f' de x. Isso é a derivada desse polinômio, então isso daqui é 2x menos 4. Tá? E aí, então, eu tenho que me perguntar, né? Onde f' de x é maior do que zero? Tá? Então, ou seja, né? Onde 2x menos 4 é maior do que zero. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa aqui, 2x maior do que 4. Se eu dividir ambos os lados por 2, eu vou ter x maior do que 2. Então, né, a função vai ser crescente, né? Isso quer dizer que f é crescente para x maior do que 2. Né? Então, de 2 até mais infinito. E, né, na verdade, calcular então onde ela é decrescente, né? Então f é decrescente. Se f' de x é menor que zero, né? Então é a mesma coisa. Então 2x menos 4 é menor que zero, e aí fazendo as continhas, eu vou ter que x é menor do que 2. Então f de x é decrescente em menos infinito até 2. Tá? Então é assim que a gente encontra os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Vamos ver mais um exemplo. Tá? A mesma coisa, encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função aqui. F de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x e mais 1. Tá? Então, de novo, né, para encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento, eu preciso analisar o sinal da derivada, né?
Então eu tenho que calcular a derivada disso daqui. Bom, a derivada desse carinha aqui vai ser 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Tá? Então agora como é que eu vou calcular, analisar o sinal de f' de x? Né? Porque é isso que eu preciso saber. Se eu tenho o sinal, né, em que intervalos a derivada é positiva e em que intervalos ela é negativa, eu sei então onde essa função é crescente e decrescente. Tá? Então, para essa função aqui, né, para essa minha derivada aqui, tá? Isso daqui é uma parábola, né? Então, eu sei que, bom, ou vai ser alguma coisa assim, né? Como aqui é positivo, ou vai ser alguma coisa assim, né? Então, nesse caso aqui é quando eu não tenho raízes reais, e nesse caso aqui é quando eu tenho duas raízes reais, né? E aí, então, bom, nesse caso aqui, a função ela vai ser sempre positiva para qualquer valor de x, e nesse caso aqui ela vai ser positiva aqui, né, fora das raízes. E aqui entre as raízes o sinal dela vai ser negativo, né, porque ela está abaixo do eixo x. Então, se eu pegar essa função aqui, calcular as raízes, né, então fazer Bhaskara. Então, aqui estão as raízes, né, 1/3 e 1. Então, na verdade, a minha parábola ela é isso daqui, né? Mais ou menos. Então, como é que vai ficar o sinal dessa função? Bom, aqui entre as duas raízes, né, eu tenho um sinal negativo, porque a função está abaixo do eixo x, e fora dessas raízes, o sinal dessa função é positivo. Tá? Então, ou seja, né, f ela é crescente em menos infinito até 1/3 e de 1 até mais infinito, né? Nesses dois intervalos aqui. E f é decrescente nesse pequeno intervalo aqui, né? De 1/3 até 1. Tá? E, de fato, né, se a gente for lá para o GeoGebra e jogar essa equação aqui, né, então y igual a, né, tá aí a minha função. Então, né, claro, se eu olhar aqui bem pertinho, né, essa função ela é crescente até mais ou menos esse ponto aqui, que é o meu 1/3, né? Ela vai ser decrescente de 1/3 até 1, e depois ela volta a ser crescente, né? Foi justamente o que a gente encontrou aqui, né? Então, crescente de menos infinito a 1/3, depois ela decresce nesse pequeno intervalo, e depois ela volta a crescer. Então, agora a gente vai ver o conceito de concavidade de uma função. Então, para isso, vamos pegar esses dois exemplos aqui, tá? Nesses dois exemplos eu tenho o gráfico de funções decrescentes, né? Então, à medida que o x cresce, o valor da função está diminuindo, só que a forma como esse valor diminui, né? Como essa função diminui, ela é diferente nesses dois casos. Aqui eu vou ter um crescimento desacelerado e aqui eu vou ter um crescimento acelerado. Tá? Por quê? Porque se eu pegar aqui, né? Se eu pegar um intervalinho aqui, tá? E pegar o mesmo intervalo aqui, né? Mesmo tamanho, né? Quanto é que a função está variando nesse primeiro intervalo? Bom, ela está variando isso daqui, né? Essa, tanto assim. E se eu pegar nesse intervalinho aqui, tá? A função está variando quase nada, né? Ela é quase constante aqui. Então, por isso que aqui eu tenho um decrescimento desacelerado, né? Tá decrescendo bastante aqui no começo, mas à medida que o x aumenta, ela começa a decrescer cada vez menos. E aqui eu tenho o contrário, né? Se eu pegar um intervalinho aqui e um intervalinho aqui, do mesmo tamanho, tá? E eu analisar o decrescimento dela, né? Então aqui eu tenho um decrescimento bem pequenininho, né? Desse ponto para esse ponto aqui. Só que aqui, né, a função decresceu tudo isso daqui, né? Desse ponto para esse ponto, a função estava aqui
e ela veio aqui para baixo. Então, esse foi o decrescimento, enquanto que aqui o decrescimento foi bem pequenininho. Tá? Então, aqui eu tenho um decrescimento acelerado. E aqui eu tenho um decrescimento desacelerado. Tá? Então, essa diferença que a gente tem, então, ambas funções decrescentes, né? Mas aqui, então, eu tenho um decrescimento desacelerado, né? Ela está decrescendo cada vez menos, e aqui eu tenho um decrescimento acelerado. Ela está decrescendo cada vez mais. Tá? E aí, para essa função aqui, a gente vai dizer que ela é uma função côncava para cima. E essa daqui é uma função côncava para baixo. Tá? Essa é a distinção que a gente vai fazer, né? Concavidade. Então, aqui côncava para cima, né? A função ela tá mais ou menos assim, e aqui côncava para baixo, então a função ela tá assim. E se eu fizer essa mesma análise para funções crescentes, tá? Eu vou ter as mesmas distinções, né? Para funções crescentes eu posso ter função crescendo dessa forma aqui e função crescendo dessa forma aqui, tá? Então, de novo, né? Ambas funções crescentes. Aqui eu vou ter um crescimento acelerado, né? À medida que o x aumenta, a variação da função é maior. E aqui eu vou ter um crescimento desacelerado, tá? E essa função aqui, então, vai ser a mesma coisa, né? Côncava para cima. E essa função aqui, né? Ela é côncava para baixo. Então, a gente viu que crescimento e decrescimento estavam relacionados com a primeira derivada, a função. Agora, a concavidade que a gente viu aqui, né, a função ser côncava para cima ou para baixo, isso vai estar relacionado com a derivada segunda da função. E a gente já vai ver por quê. Né? Então, se eu pegar aqui uma função côncava para baixo, tá? Então, aqui eu tenho f de x, né, côncava para baixo. Então, vamos ver o que está acontecendo com as derivadas dessa função. Né? Então, se eu pegar esse ponto aqui, tá, minha reta tangente vale isso. Né? Ela vai ter uma certa inclinação, né, um certo coeficiente angular. Se eu pegar essa reta aqui, o coeficiente angular já vai ser outro, né? Então, ambos são negativos, mas esse coeficiente angular aqui vai ser mais negativo do que esse, né? Vai ser um valor menor do que esse valor aqui. Se eu pegar uma reta mais para frente ainda, então essa inclinação aqui é menor do que essa inclinação, que é menor que essa. Então, dessa observação, né, a gente vê que esses coeficientes angulares, eles estão diminuindo de valor. O que quer dizer, então, né? Agora, esses coeficientes angulares nada mais são do que a derivada dessa função nesses pontos. Então, isso quer dizer que f' de x é uma função decrescente. Né? Agora, se a gente viu, né, lá no começo do vídeo, uma função ela vai ser decrescente se a derivada dela é menor do que zero. Então, isso daqui quer dizer que f duas linhas de x, né, que é a derivada disso daqui, isso é menor do que zero, né, nesse intervalo. Então, essa é a relação entre concavidade e a derivada segunda da função. Né? Então, a função ela vai ser côncava para baixo se a derivada segunda dessa função for menor do que zero nesse intervalo. Né, para qualquer ponto nesse intervalo. Tá? E análogo para uma função côncava para cima. Se eu analisar os coeficientes angulares das retas tangentes, né? Então, começando aqui por esse ponto, a reta tangente é isso daqui, tem inclinação negativa. Né? Se eu pegar esse ponto aqui, a inclinação continua sendo negativa, mas já vai ser um pouco maior do que essa inclinação aqui. E agora, se eu começar a
pegar esse ponto aqui, então aqui a inclinação é positiva, né? E se eu pegar esse ponto aqui, a inclinação vai ser maior ainda, né? Positiva e maior do que a inclinação dessa reta aqui. Então, o que a gente vê aqui é que os coeficientes angulares estão crescendo, né? Mas os coeficientes angulares, de novo, isso é a derivada da função no ponto. Então, isso quer dizer que f' de x é crescente. E agora, de novo, né, como a gente viu no começo do vídeo, uma função, né, f' nesse caso, uma função, ela vai ser crescente se a derivada dela for positiva. Então, a derivada dessa função é f duas linhas, então isso é maior do que zero. Tá? Então, aqui de novo, né, a gente tem a relação entre uma função côncava para cima e a segunda derivada dessa função. Tá? Então, resumindo, é isso que a gente tem, né? Uma função f de x ela vai ser côncava para cima, né, esse caso aqui, no intervalo i, se a derivada segunda dessa função for maior do que zero para qualquer x nesse intervalo. Tá? E, analogamente, a função vai ser côncava para baixo, né, que é esse caso aqui, se a derivada segunda for menor do que zero nesse intervalo. Então, vamos ver um exemplo. Se a gente pegar o mesmo exemplo anterior, então a gente já viu onde essa função era crescente e decrescente, né, pela primeira derivada dessa função, né, que isso daqui era 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Agora, se eu calcular a derivada segunda, né, o que vai ser a derivada segunda? Isso é 6x menos 4. E aí, de novo, se eu analisar o sinal dessa derivada segunda aqui, né, então 6x menos 4, outra forma de analisar o sinal, isso daqui é uma reta, né? Reta crescente, porque esse cara que multiplica o x ele é positivo. E onde é que ela corta o eixo x? Ela vai cortar em x igual a 2/3, né? Então, aqui em 2/3 eu tenho essa reta crescente, então aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Tá? Então, f de x, né? É essa função aí, é côncava para cima em 2/3 e mais infinito, né? Esse intervalo aqui, e analogamente f de x é côncava para baixo, né? Nesse intervalo aqui onde a derivada segunda ela tem valores negativos. Tá? Então, voltando aqui para o gráfico da função, eu vejo, né, que se eu pegar aqui 2/3, né, que é o valor que eu encontrei, então 2/3 está mais ou menos aqui assim, né, esse ponto aqui. Então, aqui, né, de menos infinito até 2/3, a função é côncava para baixo, né, que foi o que eu encontrei aqui. Né? De menos infinito até 2/3, a função é côncava para baixo, e depois disso, ela é côncava para cima, né? Então, é o que a gente tem aqui. Então, aqui, né, de menos infinito até 2/3, côncava para baixo, e depois côncava para cima. E agora os pontos onde a derivada é igual a zero e a derivada segunda é igual a zero. Então, a gente viu, né, que analisando o sinal da derivada, a gente tem crescimento e decrescimento, né? Sinal positivo, função crescente, sinal negativo, função decrescente. Né, aqui a derivada segunda é a concavidade, né? A derivada segunda positiva, concavidade para cima, a derivada segunda negativa, concavidade para baixo. Tá? E esses pontos aqui, né, onde a derivada é igual a zero e a derivada segunda é igual a zero. Tá? O que são eles? Bom, a gente vai ver, né, que nesses pontos aqui, né, em que a derivada é igual a zero, a gente vai ter uma possível troca de crescimento e decrescimento. Né? Esses pontos, eles possivelmente vão ser pontos onde a função troca, né? Ela está crescente e ela passa a ser decrescente. Né? Então, nesses pontos a gente vai ter alguma coisa assim. E isso daqui, eles vão estar relacionados, né, com pontos de máximos e mínimos da função, que a gente vai ver no próximo vídeo. E esses pontos aqui,
tá? Onde a derivada segunda é igual a zero. Então, eles estão relacionados com pontos onde a gente tem uma possível troca de concavidade. Né? Minha função era côncava para baixo, ela passa a ser côncava para cima. Então, nesse ponto de troca, a gente vai ter isso daqui. E esses pontos, né, eles estão relacionados com pontos, né, são chamados de pontos de inflexão, né, da minha função ou do gráfico da minha função. Então, isso daqui a gente vai ver no próximo vídeo. E isso daqui, então, deixa eu só colocar a definição certinha de um ponto de inflexão. Tá? Então, se eu tenho uma função, né, f de x contínua, e se essa função f de x ela troca de concavidade, né, nesse ponto x igual a x0, então a gente vai dizer que esse ponto é um ponto de inflexão dessa função.